Boa tarde a todos, a todas e a todos. Hoje a gente vem com uma conversa a respeito dos perigos da volta às aulas em plena pandemia de Covid-19. A gente conta com as convidadas a doutora Juliana Salles, médica infectologista, que vai dar uma explanada e vai estar para responder algumas perguntas de vocês. E logo mais contaremos também com a professora Maria Isabel, a presidenta da APOE, muito a sua participação, por ter disponibilizado para a gente esse bate-papo. Para você, a questão da Covid, o que seria a Covid, uma resposta, né, mais simples, de uma forma mais casual. Bom, obrigada, Amanda, pela oportunidade daqui da gente conversar um pouco mais, né, sobre essa doença nova, né? A gente sabe que já era sabido, né, pelos cientistas e por quem ingressa aí nas áreas médicas, que a gente teria outra pandemia por vírus respiratório, né, em algum momento. Todos achávamos que poderia ser, né, o vírus da gripe, né, que foi o mesmo que causou ali a gripe espanhola e que vem nos assolando ano a ano, né, com o qual a gente conta com algumas vacinas, mas que a gente teve aquela pandemia do H1N1 nos anos 2008 e 2009, né, e nós já esperávamos, né, a gente tem um receio, sempre teve, desses vírus respiratórios, né, mutarem e se espalharem, né, de uma forma avassaladora. E o que a gente viu foi justamente, né, esse vírus, que é um coronavírus, que já foi responsável por 2 episódios, né, de alastramento aí em países, né, em 2008 e 2012, o SARS e o MERS, né, então a gente já tinha aí alguns indícios, né, e algum contato com esse vírus, né, algumas formatações deles já causavam síndromes respiratórias, né, mas essa mutação agora identificada justamente na China, no final de 2019, ela adquiriu uma virulência bastante grande, né, e rapidamente, né, se propagou aí de forma respiratória. Agora a gente sabe que até as pessoas que não têm sintomas também podem transmitir, né, antes do início da doença. Então ela se alastrou de uma forma muito rápida, né, no mundo inteiro, e nosso primeiro caso aqui no país foi justamente, né, no final de fevereiro, né, e a gente viu que, né, rapidamente a doença foi contaminando, né, uma doença respiratória que se transmite de uma pessoa para outra, né, através das secreções respiratórias, e isso inclui também as mãos, né, por isso que usar o álcool gel nas mãos é extremamente importante, e ela vem com esse detalhe do assintomático, né, da pessoa que está aí no começo da doença, dela não tem ainda todos os sintomas, né, mas ela transmite, né, 2 dias antes de começar a ter os sintomas, ela transmite para as outras pessoas, e isso é extremamente grave, se você for pensar no contexto, né, de capacidade de se espalhar a doença, né, porque ela aumenta muito a transmissibilidade, né, e aumenta muito a chance de adoecimento. Os estudos, né, e a vivência nossa está demonstrando que a maioria das pessoas realmente tem esses sintomas leves, né, que não necessitam, que se cursam muito com uma gripe, mas hoje até sintomas cardíacos e sintomas endocrinológicos e outros tipos de sintoma são associados à doença, né, então, assim, tem uma ampla gama, diarreia, vômitos, náuseas, de outros sintomas que não são só respiratórios associados também a essa pandemia de coronavírus. As crianças, especificamente, podem desenvolver uma doença inflamatória multissistêmica, que foi batizada aí de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que pode ter consequências cardíacas e outros tipos, né, são vários sintomas envolvidos, que é uma doença que cursa mais grave, né, que está em investigação ainda. Então, a gente tem ainda para as crianças esse detalhe. Mas, de uma forma, acho que geral, a doença é mais ou menos isso, né, e ela vem nos assolando, né, dessa fase agora, inclusive,
com uma interiorização dos casos, né? As cidades do interior são agora as mais acometidas, mais do que as grandes capitais, né? Apesar das grandes capitais como a nossa, né? Estão várias demonstrando sinais aí de uma possível segunda onda, porque os casos reduziram e voltam a aumentar. E a gente também passa por uma época em que os casos não são mais vistos, né? Como no início, em locais nos bairros mais ricos. Agora, a pandemia se concentra nos bairros mais pobres, né? E os dados de óbitos, eles são bastante reveladores. A gente sabe que os óbitos, né, o número absoluto maior dos óbitos, né, por exemplo, aqui no município de São Paulo, eles se concentram em Sapopemba, que tem 437 óbitos, na Brasilândia, que tem 368, né, na Zona Sul, lá embaixo da Zona Sul também, que tem um grande número de óbitos. Então, esses bairros, esses locais, né, que são justamente com maior aglomeração, né, condições mais frágeis aí de moradias, condições sanitárias aí, muitas vezes, né, não tem água encanada, não tem esgoto, né, encanado. Então, esses quesitos sanitários, eles são importantes aí na disseminação da doença. Mamãe. Bom, acho que a Amanda voltou. Nesse momento, assim, de pandemia, a senhora, ela é válida sem um preparo? Como que seria no ramo da medicina? O que se Bom, acho que você me perguntou aí sobre como é o preparo para o retorno às aulas, né? Que é o tópico aí da nossa conversa hoje, né? E como seria esse retorno, né, num patamar aí adequado, né? A gente sabe que os professores, né, os educadores, trabalhadores envolvidos na educação e os alunos agora são um percentual pequeno da população que ainda persiste nessa política de isolamento, né, que ainda está em casa. E que, na hora que esse grande número de pessoas retornam, né, ao dia a dia, ao transporte, retornam às suas atividades diárias e ao convívio com mais pessoas, isso gera, né, uma potencial chance do vírus ampliar o seu contato, né, ampliar a sua transmissão. E o momento mais ideal de se retornar às escolas justamente seria num contexto onde essa pandemia, onde esse vírus já estivesse circulando menos, né? Porque circulando menos, matematicamente, você expõe menos gente e aquilo ali, se você for pensar numa escala sequencial, ela também vai se reduzindo. A questão das aulas é algo ponto-chave, é uma preocupação para a gente também, né, do setor da saúde, de quem está ali, né, do setor essencial, de quem já está trabalhando também, porque a gente não quer, né, que se retorne, ninguém quer aí nenhuma segunda onda da doença, né, nem maior número de óbitos, nada do gênero, né. Existe um estudo da Fiocruz que mostra que no Brasil tem mais de 9 milhões e meio de pessoas que ou são idosos, ou têm aquelas comorbidades que poderiam cursar com maior gravidade da doença, né, e aí teriam uma chance maior de vir a óbito, né. Se a gente for fazer o cálculo, né, que a Fiocruz traz, se 10% dessas pessoas necessitassem de serviços de terapia intensiva, que é o que a pandemia tem nos mostrado, imagina, né, dessas 9,5 milhões de pessoas, 900 mil vão precisar de UTI, né, e segundo a taxa de mortalidade nossa aí, que está no mais ou menos, né, 3, 4%, seriam em torno de 35 mil possíveis mortes com o retorno às aulas, né, então são números que eles têm que ser considerados, né, e aí esse controle dos casos, né, que não é só
o gráfico, né, que eles mostram todos os dias, né, de semanas, de casos, de número de mortes, não é só eles estarem diminuindo, ele tem que reduzir substancialmente. Isso indica o controle da transmissão do vírus, e aí, né, se menos pessoas circulam com o vírus, a chance aí de liberado mais gente para voltar para a rua, esse vírus exponencialmente infectar mais pessoas, é menor, né? E aí, num segundo patamar, seria saber que condições nós temos, né? A gente hoje está lidando na saúde com uma realidade que a gente não faz teste para as pessoas que não internam. Então, só as pessoas que internam, têm quadros mais graves, que são testadas para o vírus. Então, a gente nem sabe qual é a real magnitude da pandemia, né? E aí, idealmente, para esses professores, alunos e toda a comunidade escolar, né, tá segura para voltar, o ideal é que a gente soubesse em que pé estamos, né? E até porque aqui a Prefeitura de São Paulo fez estudos aí nas crianças de escolas públicas, depois de escolas públicas e privadas, e chegou à conclusão que muitas das crianças, inclusive, quanto menor a criança, maior a probabilidade, não tiveram contato com o vírus e não tiveram sintomas, são justamente o que a gente diz lá do portador assintomático, né? Pega a doença, transmite a doença, mas não desenvolve a doença, e a gente, né, não sabe que a pessoa que a criança, no caso, está distribuindo essa doença, né? Foram 65% de assintomáticos na primeira fase do estudo de São Paulo e 70% de assintomáticos quando juntou na segunda fase privado e público, né? E desse percentual, o maior percentual de crianças positivas são das escolas públicas, né? Chegaram aí a quase 20% de crianças das escolas públicas que tiveram o vírus e 9% só das escolas privadas. Então, né, a semelhança aí do que está acontecendo com a pandemia, que o vírus hoje é um vírus que está na periferia, as nossas crianças também refletem essa situação, né? Outro dado muito importante é que também, né, os pretos e pardos são a maioria as crianças pretas e pardas são a maioria das crianças que tiveram o vírus, e no contexto aí de classe econômica, as classes D e E também foram a maioria dos casos, né, percentualmente com relação às outras classes econômicas, né? O estudo aqui de São Paulo de adulto já tinha mostrado que habitações, né, moradias com mais de 5 pessoas, são moradias em que também há mais transmissão do vírus. E no estado de São Paulo, a gente já está chegando aí, né, nos quase 100 mil casos, né, gente, 35 mil óbitos. Então, a situação ainda é uma situação que está melhorando, mas ainda não está no controle para a gente pensar, né, nos gera insegurança nesse retorno às aulas, né? E aí, sem a condição de testes também, né, para toda a comunidade escolar, é uma situação mais insegura ainda. Então, o ideal é que a gente tivesse, né, todo mundo aí, todos os professores, educadores, né, trabalhadores das escolas e alunos testados, né, com uma frequência aí de 15 em 15, ou pelo menos uma vez por mês, para a gente saber qual é a condição que essas pessoas se encontram e elas poderem, né, as pessoas com contato com o vírus, poderem ficar em casa e poderem, inclusive, ser rastreado os contatos em casa, né, da onde veio essa doença, e tentar reduzir a cadeia de transmissão. Isso é muito importante, né? Uma outra condição muito importante para a gente pensar, né, num retorno seguro aí das nossas crianças para as escolas é a condição da escola mesmo, né? Existe um número muito grande, né, de escolas sem a estrutura adequada de não só de bebedouros, de refeitórios, mas também, né, de condição de oferecimento de lavagem de mãos e de álcool gel para as crianças, né? Isso teria que ser providenciado, mas, né, condições também, né, de limpeza e de áreas em comum, condições de distanciamento, e aí com as salas, com as crianças, né, mais espaçadas, respeitando aí o distanciamento social de 1,5 m, mais a máscara, que é um desafio para as crianças, né, tem até
a orientação também da Fiocruz, né, que criança até 2 anos não podem usar máscara, porque eles podem, inclusive, né, se enforcar com aquela cordinha. Crianças de 2 a 6 anos, elas têm que ser monitoradas, né, então, o uso de máscara também é um desafio nas escolas, na educação básica, principalmente, e na infantil, né, que tem essa faixa etária que não pode usar máscara, né. O próprio uso do álcool gel também é um uso que deve ser supervisionado, né, porque o álcool é uma substância tóxica, né, então essas crianças, elas precisam, né, as nossas escolas precisam de mais educadores, de mais trabalhadores em todos os setores, né, higienização, refeitórios e etc., porque é muito importante tudo isso estar estruturado e organizado para ter a segurança que a criança vai estar, né, num ambiente com menor chance, né, de ser exposta ao vírus, né, e a segurança também para os trabalhadores, né, estar num ambiente mais seguro. E uma última condição muito importante seria a própria interação, né, da gente sabendo o que está acontecendo com a nossa comunidade escolar. E aí eu vou falar da comunidade escolar não só do local onde está implantado o prédio da escola, né, a gente tem que saber, e a pandemia, né, localmente, tem que estar controlada nos territórios de todos os que convivem naquela escola, porque você imagina, uma criança, ela vai pegar um transporte para ir para a sua escola. Naquele transporte, né, o trabalhador ali, o motorista, que o levou, poderia estar doente, e esse trabalhador também vai trazer, pode transmitir esse vírus para a criança, e a criança ser um vetor aí para as outras pessoas, inclusive levando esse vírus de volta para a casa dela. Então, existe todo um contexto que não é só a sala de aula, e não é só o educador e a criança, que estão envolvidos nesse retorno. E é com essa preocupação que a gente tem que estar, né, com todas as medidas, né, se estruturalmente a escola estiver toda preparada, mesmo assim a gente precisa de uma vigilância e uma interlocução com a saúde muito, muito simbiótica para a gente poder estar a postos de responder e interromper a cadeia de transmissão se ela reaparecer, né, se reaparecer pessoa com sintoma, né, se reaparecer caso na sala. Então, tem que estar todo um fluxo e todo mundo sabendo o que tem que fazer se isso acontecer, né. A maneira da gente tentar reduzir isso é justamente a testagem em massa de toda a comunidade, envolve as crianças, os educadores e todos os trabalhadores ali do contexto da escola, né. Então, essa testagem em massa e seriada, ela nos daria também mais segurança, né, das pessoas que têm um contato com o vírus e estarem aí, até assintomáticas, mas transmitindo, elas não terem contato com as outras pessoas e ficarem no isolamento. Então, isso eu acho que é um item muito importante e que a gente tem que ter ali consciência que essas estratégias e os testes, eles não estão sendo utilizados amplamente, né, e deveriam estar sendo utilizados como recurso, né, para maiores diagnósticos, né, mais pessoas aí estarem fazendo o isolamento, se vierem positivo, e estar reduzindo a transmissão, né. Todos os países que usaram essa estratégia de testes, eles tiveram a contenção da pandemia muito mais rápida, né, e aí ela linka aí com a necessidade dessa pessoa fazer o isolamento pelos seus 10 dias. Doutora Juliana, então, assim, para a medicina, como deveriam ser feitos esses testes? O governo está falando que haverá teste, mas como ele deveria realmente ser realizado para que fosse seguro essa questão de volta às aulas? Então, existem mais de um tipo de teste, né? Tem o teste, que é esse teste que eu estou citando, né, para fazer a testagem dos assintomáticos, que seria aquele teste de sangue, que a gente chama de sorológico, né? Existem outros tipos de teste, que tem um teste que vende na farmácia, que a gente chama de teste rápido. Claro, tem várias marcas, etc. Mas esses testes rápidos, geralmente, têm uma acurácia, uma qualidade muito ruim, né? São muito inferiores com relação à qualidade. Então, o ideal, né, na minha avaliação, é que esses testes sorológicos fossem feitos com uma periodicidade
que aí iria de 15 em 15, talvez uma vez por mês, né, pelo menos, em toda essa comunidade escolar. Para as pessoas que têm sintoma, né, aí já é outro tipo de teste, é o PCR, que é o teste que coloca o canudinho na garganta e no nariz, né, para identificar aí os pedaços do vírus, né, que é o RT-PCR, né, e esse teste também é o teste que, para os sintomáticos leves, as pessoas que só têm nariz escorrendo, ou só tem tosse e dor de garganta, né, ou teve só uma febre, ficou em casa, e foi assim avaliado, né, na UBS e voltou, essas pessoas não estão colhendo esse teste da garganta, então a gente não sabe se elas estão mesmo com sintoma ou não, né, com a doença ou não, a gente não tem um diagnóstico, né, e todas essas pessoas, por mais que seja só uma dor na garganta, só 2 dias de episódio de diarreia, né, ou só um nariz escorrendo, ainda mais as crianças que são o maior número aí de casos leves, elas têm que ficar 10 dias em isolamento em casa, porque é o período que o vírus transmite, né? Esse tempo é muito importante, né, para evitar aí a cadeia de transmissão e reduzir os casos, né, e diminuir a chance da gente se contaminar, dos outros se contaminarem, e da pandemia, né, ter aí uma segunda possível onda aí com retorno às aulas. Boa tarde, a professora Maria Isabel vai entrar na conversa com a gente. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por sua participação. Nós gostaríamos de ouvir, né, a posição do sindicato quanto à questão das voltas às aulas, quanto à questão, né, desse despreparo e colocar as crianças, professores e funcionários em um risco desse. Boa tarde. Bebel, acho que está no mute. Professora Maria Isabel. Não estamos conseguindo te ouvir. No mute, você tem que tirar o mute. Ó. Desmutou, né? Desmutou? Que isso? Pronto. Só que agora está tendo um pouco de eco. O seguinte, eu posso entrar e sair? Eu quero sair, quer dizer. Melhor sair. Coisa. Pronto, professora Maria Isabel. Melhorou, né? Melhorou. Não, tá. Ainda está com um pouco de eco. A gente vai aguardar a nova conexão dela. Doutora Juliana, quais seriam assim, as estratégias que o governo e as escolas deveriam tomar antes do retorno às aulas? Olha, as escolas, elas deveriam estar construindo, né, conjuntamente ali com a sua comunidade escolar, né, suas pautas de reivindicação para o seu próprio ambiente, né, checando não só com os regulamentos, né, que a prefeitura está colocando, mas com manuais adequados, né, a própria Fiocruz tem um manual de biossegurança de retorno às aulas, né, com um embasamento científico, uma fundação renomeada no mundo inteiro de conhecimento científico e produção científica, né, e aí todos os itens desse manual, tanto da prefeitura, estado, quanto esses manuais científicos, como, por exemplo, da Fiocruz, eles deveriam estar sendo checados, né, item a item, para ver se a escola atende. Isso inclui, eu falei para vocês, o refeitório, condições do banheiro, condições de número de profissionais, né, que vão fazer assistência a essas crianças, condição de ventilação das salas, periodicidade de limpeza, a disponibilidade do álcool gel, do produto, né, álcool e sabão, as condições dos bebedouros, aonde essas crianças vão fazer as refeições, né,
como é que vão ser elaboradas as estratégias aí das aulas para essas crianças, se vai ter o distanciamento. Então, tudo isso devia estar sendo pensado com toda, né, a comunidade escolar, com todos os, não só com os educadores, né, mas todos envolvidos aí na atenção dessas crianças, para que essa escola tivesse condições de receber essas crianças, né? E aí, no momento que se fala, né, para mês que vem, vamos avaliar o retorno, é iniciar a testagem em massa, que seria pelo menos uma vez por mês, para garantir aí a segurança que essas crianças não estão infectadas, nem os próprios trabalhadores, né? Eu acho que a professora Maria Isabel conseguiu voltar. Bem-vinda de volta. Bom, deixa eu me acertar aqui. Estou fora de centro. Bom, que não tem a Vozes do Além, tem? Não tem mais. Não, agora tá ótimo. Bom, gente, eu cheguei, eu estou amassada, eu estava lá fechando, junto com a turma, uma via por conta do pedágio, então, quer dizer, acabei dando uma atrasada na live, mas peguei um pouco do que a doutora Juliana falou, né, eu acho que ela elucida bem, né, essa preocupação que as pessoas têm com a testagem, né, quais são as testagens e por quê, né, em quais momentos uma testagem é mais eficiente que a outra, né, acho que esse diferencial é muito importante, uma testagem, né, as pessoas pensam assim, bom, eu vou fazer qual testagem, né, depende, né, de qual momento. Eu, por exemplo, tenho feito de 15 em 15 dias aquela a sorológica, porque eu estou na Assembleia Legislativa e eu estou, né, na verdade, sujeita a pegar o corona a qualquer momento, né, então eu faço de 15 em 15 dias. Essa aí, para mim, já é de casa, né, meu braço não vai sarar até o final dessa pandemia. Bom, mas eu vou começar a contextualizar um pouco, né, o impacto e o perigo das aulas presenciais, né, sob o olhar dos professores, né, eu acho os funcionários de escolas, né, e também por nós termos a relação com o aluno, a gente, em certa medida, a gente tem um pouco desse impacto. Todo mundo que é professor sabe, né, que a criança ela é muito afetiva. Não é verdade que ela vai ficar 1,5 metro distante da outra o tempo todo, né? Não tem esse controle. É difícil você controlar isso na criança. Eu me pego, às vezes, quase indo cumprimentar, abraçando. Veja bem, eu não sou criança, mas é pela lógica do nosso trabalho, enfim, como é que eu falo? Pela periodicidade constante, né? Um pouco uma coisa meio que natural para nós. E a minha preocupação, ela se dá nos seguintes termos. A escola se fechou no dia 23 de março, né? Quando, então, constatou-se que a OMS declarou a pandemia e que a pandemia, né, enfim, acontecia não só no Brasil, mas no mundo. E a escola fechou. E quando se fechou de lá para cá, tem escola, gente, que o mato está maior do que o tamanho da gente. Não teve limpeza, não teve cuidado, não teve nada, né? Para dizer o seguinte, houve um calendário de reformas das escolas. Não é verdade. Não teve nenhum calendário de reforma, de preparação, uma volta para pós-pandemia. Um momento teria, né, que ser pensado que ia ter um momento após a pandemia. Mas o governo não trabalhou com pós-pandemia. Na verdade, ele seguiu um calendário de pressão que foi do setor econômico, né? O setor econômico ditou mais alto quando teve a flexibilização para o comércio, né, abrindo o comércio, é só ver da abertura do comércio até o presente momento, né, o aumento de casos, né, essa estabilidade, doutora Juliana, que eu não consigo entender, essa estabilidade no estado de São Paulo, né, que
fala, bom, mas estatisticamente São Paulo é maior, portanto tem que ter mais. Não. Ainda que fosse maior, para quem quer impor uma estabilidade e redução, tem que cair bem o número para quase dar um tom para dar o tom de normalidade, né? Que querem dizer que e não está normal. Né? Estabilidade é uma estabilidade numa curva alta, né? É uma estabilidade que não garante, por exemplo, mais do que 15 dias, até 3, 4 dias atrás, por exemplo, né? O estado de São Paulo já estava de novo no vermelho, por conta do 7 de setembro, nós sabemos disso, e de repente já baixou por uma estabilidade e entrou no amarelo, né? Eu tenho dúvidas desses números, sinceramente falando para a senhora, né? Por mais que tenham profissionais muito sérios, né? Eu tenho dúvidas dos números, não dos profissionais, mas de quem passa os dados e a orientação para passar esses dados. Está na hora de colocar em dúvida e em xeque esses números. Isso, sinceramente falando. Eu não acho que São Paulo está nessa tranquilidade que o governo Dória está falando, que o secretário Rosselli está falando, e nem que o secretário municipal da educação do município de São Paulo diz. Eu não acho, né? Eu acho que nós estamos numa curva muito alta, né, sem nenhum controle da doença. E isso, de certa maneira, a cada dia se agrava na medida em que se nega, né? Não há problema em ter anormalidade, porque não é o São Paulo que está anormal, é o mundo, né? O coronavírus tornou anormal o mundo. É um vírus que está sendo estudado. A ciência está buscando resposta, seja porque está no caminho de buscar a vacina, ou seja porque busca a resposta para entender o vírus, porque quanto mais nós entendermos o vírus, né, nós vamos, com certeza, nos cuidar, né, e lidar com a doença. O problema é que, em fazendo esse desserviço, na verdade, a gente acaba não conhecendo, né, e acaba não tendo um preparo muito forte e muito intenso com a população. Aliás, que mais dá preparo para a população são as entidades, né, da organização da sociedade civil, né, as ONGs, nós, sindicatos, que ficamos nos bairros, rodando os caminhões e falando, o carro de som falando com a população, né, mas o governo não faz a sua parte, que é de ter uma grande campanha educativa, não teve, né, não teve desde o início e não está tendo. Aliás, fica, na verdade, trabalhando com questões que, na minha opinião, não comprova a tese dele, porque os dados estão aí, eu acho que ter 1 milhão de infectados em São Paulo não é pouco preocupante, é muito preocupante, né? Não dá para trabalhar com a lógica de leitos, porque tem muita subnotificação também. Bem, quando nós olhamos para a sala de aulas, né, nós pensamos o seguinte, o secretário diz, não, nós vamos reduzir esse número para, no máximo, 15, 20 alunos. É muito ainda, tá? É muito, porque nós fizemos uma pesquisa que não foi feita pela PUESP, a PUESP encomendou pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, né? Que, na verdade, detectou o quê? Que 82% das escolas não tem mais que 2 banheiros. Então, claro, numa situação de aperto, vocês acham mesmo que vai ter rodízio de banheiro ou todo mundo corre junto para o banheiro? Vai correr todo mundo junto para o banheiro. Há pouco tempo, não tinha sequer papel higiênico nos banheiros, né? E outra coisa, a limpeza das escolas não pode ser feita uma limpeza como, por exemplo, contratar um profissional, como tem um profissional para limpar. Não é esse tipo de limpeza. É uma limpeza que tem que ter, né, outros ingredientes, que eu digo de higiene, né, para, enfim,
de fato, desinfectar e tornar o ambiente. Agora, o governo garante que ele vai garantir a limpeza das escolas, vai ter álcool em gel, vai ter o medidor de febre, vai ter a máscara, ok, ele garante isso. Mas isto não basta. Não basta. E também, quando eu vinha dizendo que ele está atendendo muito mais a agenda do mercado do que ao compromisso de lidar, né, com a doença no sentido de buscar respostas e, ao mesmo tempo, diminuir a curva, eu digo isso por quê? Porque bastou as escolas particulares baterem os pés e dizerem a seguinte frase: se as escolas públicas não estão preparadas para assumirem as aulas, nós das escolas privadas estamos. Não é verdade. Não estão preparados e preparadas para voltar. Nem escola pública e nem privada. Tá? Nenhum dos dois. Por quê? Ambas estão num ambiente de pandemia. Não é um pós-pandemia. E isso, em certa medida, né, você acaba indo na contramão das experiências internacionais. As experiências internacionais, os países que quiseram combater e, ao mesmo tempo, está tendo um rebote da doença, né? Você pega a Espanha, você pega a França, que está, de novo, tendo um rebote com a Espanha, mas você pega a Itália, você pega a Alemanha, você pega outros países. Primeiro lugar que se fechou, o Wuhan, onde começou, fechou a escola. E foi a última a entrar, a voltar. Por quê? Porque aglomera. E junto com os alunos, não tem só os alunos. Tem os trabalhadores, os professores e tem também os familiares. Há que se lembrar que aqui no Brasil, nós não temos a maioria da população, né, que pode, enfim, sei lá, se dar o luxo de pagar um exame para uma pessoa e não, são pessoas pobres, tá? E deixa seus filhos com os avós, deixam com as tias, deixa com a vizinha de confiança, que era o meu caso, com o meu irmão mais novo, né? E a minha filha fica com a minha mãe, por exemplo. Quer dizer, se a minha filha voltar, ela é um polo ativo de contaminação, ela pode trazer para minha mãe, que tem 78 anos, né? Comorbidade, ela está numa faixa de comorbidade, porque ela tem doença de Chagas, ela tem pressão alta, né? Então, quer dizer, então quando você está falando de 3 milhões e 700 mil alunos, não é só isso. Você está falando de um Paraguai inteirinho. Nós estamos falando de 8 milhões de pessoas, segundo o estudo do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que vão para a rua, porque tem os transportes, tem as pessoas que vão trabalhar, tem os alunos, tem os pais dos alunos, e você tem que fazer uma conta. Se você só multiplicar que cada família de 3 milhões e 700 mil, tá bom, mas ele vai pôr só, sei lá, 10%. Então, vamos dizer, pôr 400 mil alunos, né? Vamos dizer isso, dentro da sala de aula. Mas se você multiplicar isso, que pode ter no mínimo 3 a 4 pessoas, se for 4 pessoas, está falando de 1 milhão e 600 mil alunos. Se você falar em 3, você está falando de 1 milhão e 800 mil alunos. Você está só falando da relação professor-aluno. E no transporte? Você fala, mas tem aluno que não usa transporte. É verdade, mas tem aluno que usa, tá? Que não é perto da escola. A escola não é perto da casa dele. Ele usa transporte. E tem o professor, que não são todos que têm carro. A grande maioria usa o trem e usa o ônibus. Por isso dá os 8 milhões de pessoas que vão para a rua. Então, em defesa da vida, 2020 não tem que ter volta às aulas. Volta às aulas só 2021, se o ambiente estiver seguro. Essa que é a questão. Você fala, mas nunca a professora vai poder voltar?
enquanto não tiver segurança sanitária, enquanto não tiver o controle da doença, eu acredito que há que ter, né, este posicionamento, razão pela qual, no dia de hoje, a POSP já aprovou uma Assembleia Popular envolvendo pais, professores, alunos, funcionários, porque nós entendemos que esses 4 segmentos, eles é que têm que dar o caminho, chama uma greve. Greve significa o quê? O professor não deve ir para a escola. Os pais não têm que mandar seus filhos para as escolas. Os funcionários não devem ir, tá certo? E os estudantes maiores também não devem ir para a escola. Nem pensar em aula presencial. Nem pensar. Nós não aguentamos o teletrabalho até agora? Que raio é esse de há 2 meses, que vai terminar o ano, inventar voltar para a escola? Uma escola que não tem condição sanitária nenhuma, não tem pia para lavar a mão. O secretário Rocieli, junto com o governador Dória, mostrou uma escola que é PEI, que é as melhores que eles escolhem. Mas por que não mostra o cadeião que a gente tem na grande maioria e que foram construídas naquele momento em que teve, né, que foi uma vitória da democratização do acesso à educação, mas só que deram essa democratização de qualquer maneira, na medida em que construíram da pior forma os prédios escolares, com teto muito baixo, né, pé de chão, que fala, sem iluminação. Porque, segundo a pesquisa também apresentada, o ambiente sanitário, ele prevê 3 elementos. Quais? Primeiro, ter claridade. Segundo, ter uma boa sonoridade e circulação do ar. Nós temos 1000 salas de aulas pesquisadas, sem nenhuma condição de funcionamento. E aí nós vamos falar em volta às aulas. E o secretário fala para mim, bom, a escola que não dá, não vai. A sala que não dá, não vai. Eu falei, então não vai nenhuma, né, secretário? Porque se for olhar, vai sobrar quais? Quais escolas? Aquelas que eram da burguesia. Só quando tempo da burguesia, que foi bem construída, porque os filhos, né, dos que podiam, iam para a escola pública. É só pegar o prédio da Secretaria da Educação, ou pegar alguns prédios das cidades, né? Você vai ver que tem um outro modelo de construção, tem arejamento, tem sol, né? Ela é construída de forma que o sol, ele entra no prédio, né? E tem sonoridade. Então, não vejo perspectiva de volta às aulas, né? Acredito realmente na força desse movimento, que a POS começou a empreender desde quando foi o Palácio, e nós fomos recebidos lá com a polícia na porta. Ué, qual era o problema? Infelizmente, fomos recebidos com a polícia, né? E quando pautou nacionalmente a não retorno às aulas, né? E fizemos essa pesquisa para dizer o seguinte, a gente não está inventando, né? Não é a Maria Isabel Noronha, que diz que ideologicamente pensa diferente do governador, não. Se o governador tivesse posição, como está tendo, cerca de 190 prefeitos do estado de São Paulo, que eu vou mandar para eles um agradecimento, prefeitos e prefeitas, dizendo em decreto que na cidade deles não vão funcionar escolas particulares, escolas do estado, escolas municipais. Nenhuma delas, tá? Corajosamente, esses prefeitos estão enfrentando o governador. Por quê? Quando nós fomos para a luta e para cima, nós dissemos claramente para o governador o quê? Se aparecer um aluno adoecido, ou a família acometida pelo vírus, porque nós vamos fazer o caminho, né? Teve volta às aulas, aquele menino teve na escola. E se fizer o sorológico, constatar que o menino levou o vírus, tá certo? Nós vamos responsabilizar o governo do estado de São Paulo.
Claro que os prefeitos estão agindo inteligentemente. Porque se eu sou um prefeito de uma prefeita de Piracicaba, Piracicaba não é o exemplo. Vamos pegar de São Pedro, que cumpriu isso aí. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que nós vamos ter, né? O prefeito vai dizer o seguinte, bom, qualquer desgraça que vier acontecer, não vai cair nas costas do governador, porque é aqui, é no chão do município de São Pedro, porque quando eles jogaram que os municípios terão autonomia administrativa, lavou as mãos, tá certo? Que é isso? E começou também a querer que os pais assinassem, que tinham concordância com voltar, os pais peitaram, disseram, não assino. Professor disse, eu também não assino. Aluno do ensino médio disse, eu também não assino. Volta presencial, tá certo? Ele jogou para os municípios. Aí os municípios, então, o governador jogou para os municípios estão fazendo uso do que é correto, da autonomia administrativa. Então, nós temos duas frentes. Visitar, a POS já assumiu isso. Visitar as prefeituras, nós estamos em todo o estado de São Paulo, e ao mesmo tempo que vamos visitar as prefeituras, a greve geral, né? E quando estamos falando no geral, nós estamos falando dos trabalhadores, os funcionários, os professores, dos alunos, né? Dos professores, dos alunos, e os pais não mandarem. Né? Os pais contribuirão, porque não deverão mandar os filhos para a escola. Isso, de certa maneira, vai dar uma efetividade, né, real de obrigar o governo, né? Não, eu acho que professor, grupo de risco, sendo obrigado a assinar não devem assinar. Ele é grupo de risco. Próprio não deve. Nós mandamos hoje, estamos mandando orientação hoje, pelo Informa Urgente, que não é para assinar nada, não é para assumir nada disso, tá? Porque não está normal, se tivesse normal, a gente não estaria tendo que mandar assinar ou não assinar. O próprio governo sabe que não está normal. Ele quer lavar as mãos. Essa aqui é a questão. Alguém me perguntou, Bebel, mas se no não presencial, se nós decretarmos a greve, tá certo? E o governo disser, só volta 2021, vamos ter que pensar o que vamos fazer, mas aí nós vamos chamar vocês de novo e debater se continua no teletrabalho, se vamos priorizar algumas etapas e por aí vai. Mas, por hora, a orientação é essa. Eu acho que a gente vai ter que ter mostrar esta força para o governo do estado de São Paulo. Porque quando o secretário foi me provocar, dizer que a POS não vai fazer greve mesmo, claro que eu não ia. Se eu defendo, né, que não é para ter aglomeração, como é que eu ia fazer uma assembleia? Fala para mim. Assim mesmo, nós estamos fazendo atos com o máximo de cuidado, né? E estamos fazendo, né? Mas fazer uma assembleia significa pôr muita gente na rua. Significa ir contra o nosso discurso. Mas ele não quer uma greve, nós vamos fazer, tá? A greve pelo mesmo caminho que ele ensinou, pelo virtual, né? Vamos votar. Nós vamos fazer um bonito trabalho no dia 17 de outubro, né? E preparar lindamente todo mundo para dizer só vamos ter volta 2021. Até lá, mais prefeitos vão assinar decretos contra, e aí eu acredito que não pode ter uma situação no mesmo território estadual, com prefeitos delegando uma coisa e o Estado delegando outra. Por isso, em defesa da FIDA, né, em nome da nossa saúde, pela segurança sanitária, não volta às aulas em 2020, tá? Essa é meu recado e, enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, professora Bebel.
Doutora Juliana, a professora Bebel colocou em relação à limpeza, né? E a limpeza que está sendo hoje, ela é suficiente para a asepsia do local para que volte às aulas? Então, Bebel traz para a gente esses elementos que são extremamente necessários da rotina da escola mesmo, né? E eu acho que o questionamento que a gente deve fazer é que a necessidade que agora vai ser de ampliação da rotina de quantas vezes, né, vão higienizar, por exemplo, os banheiros, quantas vezes vão ser higienizados os brinquedos que as crianças usam, ela vai alterar muito, né, para os trabalhadores. E nós temos um número suficiente de trabalhadores, né, para atender essa demanda, que vai ser a próxima demanda aí do próximo período. Então, esses nossos governos, né, Dória, Covas aqui no município e Dórias no estado, né, a gente sabe que Bebel falou isso na fala dela e eu tenho pleno acordo que eles utilizaram e refizeram a maneira de cálculos, né, para justamente poder liberar setores da economia com mais rapidez, né? Eles alteraram até mais de uma vez a forma como se registrava os casos de óbitos, né? O Covas, em plena pandemia, aqui no município de São Paulo, ele desmonta o setor estratégico, que é a Covisa, eles retiraram lá a sede principal da Covisa, os trabalhadores foram realocados para outros locais, né? Mais de 200 trabalhadores, né, numa atitude que realmente não pensa, né, ele é o setor que produz os dados, inclusive, da pandemia, né, então, muito ruim, né, a gente sabe que Dória Covas utilizam, né, a seu bel prazer os números e não é em nome da ciência, né, Bebel citou aqui também a pressão das escolas privadas, né, e aí eles usam essa dita ciência, né, que eles falaram no começo, para interpor aí a vontade de setores da economia, né? E a gente sabe que eles fazem coro, juntamente com o governo Bolsonaro, de até um negacionismo aí, né, da gravidade da doença, com essa pseudo-normalização, né, e essa pseudo-estabilidade lá em cima, né? São muitos casos novos ainda, muitos óbitos, né, e a gente, na verdade, não teve o tal do pico, né, a gente ficou no pico o tempo inteiro, né, estamos no pico aí há 3 meses, né, as condições para o enfrentamento mesmo da pandemia para a população como um todo, elas não foram garantidas, nem pelo governo estadual aqui, nem pelo Bolsonaro, que eram primeiro condições de isolamento, né, como é que a gente faz isolamento se não tem emprego? Como é que a gente faz isolamento se não tem condição adequada de moradia? Né? Se não tem renda, né? E eu vou lembrar que o auxílio emergencial, que está ajudando muita gente, ele é metade de um salário mínimo, são R$600 só e já vão acabar, né? Como é que a gente protege essa população que nesse momento, né, precisaria desses itens básicos garantidos se o pacote de arroz chega a R$40 e o governo não faz nada com relação a isso? Né? Então a gente tem assim um comportamento, né, de que não garantir a sobrevivência, né, dos trabalhadores neste momento, que é um momento atípico, né, momento de exceção, é justamente momento de pandemia, né, que não é normal, a gente não pode tratar com normalidade, né? Todas essas condições que seriam as mais seguras de retorno à escola, né, retorno à normalidade, elas têm que ser realmente pensadas, né, e tem, inclusive, né, falando aí mais da minha experiência no movimento sindical, a assembleia sendo realizada com cadeiras marcadas a 2 metros, professora Bebel. Então, tem estratégias, né, sanitárias que a gente pode utilizar para garantir, né, que a gente seja ouvido também e que a gente consiga construir uma resposta, né, dos nossos interesses, assim, digo também como mãe, né, como sindicalista, como médica, e dos interesses, né, dos trabalhadores como um todo, né, que nesse momento perpassam justamente por preservação da vida, né, nessa pandemia nós queremos condições para preservar nossas vidas. No contexto da escola, né, o retorno às escolas agora realmente me parece inadequado, né, não condiz com a realidade,
né? E para retornar, a gente precisa de testes, precisa que a pandemia esteja controlada, e a gente precisa que as escolas tenham condição de receber, né, com todos aqueles critérios, os alunos. Professora Maria Isabel, tem alguns professores colocando no chat a respeito de convocações de reuniões presenciais por diretores. Como que funciona isso? Qual é a posição? Tá, primeiro que está colocado que não é obrigada, viu, Amanda? Hoje mesmo a gente fez essa orientação, foi debatido de manhã, opcional, né? Tanto para coordenador pedagógico como professores. O problema é que diretor virou capataz. Eu não sei se você viu aquela. Eu acho que ela é diretora de escola. Na semana passada, a coação que ela fez com os alunos no vídeo, né? E que virou até matéria na TV, né? Então, está havendo muita coação, né? Eu acredito, e a nossa orientação é não ceda a coação nenhuma, né? E não tenha medo de dizer que não vai, porque o decreto o decreto do governador, né? Ele coloca como opcional. Se é opcional, ninguém pode me obrigar a ir, tá? Então, isso a gente já orientou devidamente. Doutora Juliana, estão perguntando a respeito dessa segunda onda. Como que ela é caracterizada e como que ela pode vir ao nosso estado? A gente está preparado para ela? Então, essa segunda onda, ela acontece quando o número de casos volta a aumentar muito, né? E aí a gente volta a ter o que teve no começo, né? Quando teve, se começaram os casos, a gente viu uma rápida disseminação, que inicialmente foi algo contida por um isolamento que nunca foi o adequado, né? Não chegou ao percentual adequado por muito tempo. Mas uma segunda onda seria caracterizada por esse aumento mesmo do número de pessoas infectadas, e aí o vírus circula mais e aquilo é exponencial, né? Essa segunda onda está já acontecendo em países como Espanha, França, Reino Unido, né? E ela veio juntamente aí com alguns desses países retornando às aulas, né? E aí eu vou ressaltar que nos locais onde foi feita essa testagem em massa seriada, como a Bebel já citou, Bebel, inclusive na saúde a gente não tem, a gente está lá na linha de frente trabalhando, nós não temos a testagem a cada 15 dias, então nós precisamos dessa testagem, né? Nós, trabalhadores de saúde, os trabalhadores da educação, então tem que ser alguma coisa que esteja na nossa prioridade para o próximo período é ser testado rotineiramente, né? Quem vai sair, quem vai voltar às suas atividades, quem já não conseguiu parar, quem já está em as atividades porque era essencial, tem que ter testado, tem que ter uma periodicidade de testagem, né? Nós precisamos disso, né? Nós trabalhadores precisamos disso para manter, não só nos manter, mas manter também aí os nossos familiares, né? Nosso contexto de trabalho, isso é muito importante. Enfim, fico com isso. Como essa questão, Bebel, de volta às aulas agora no dia 7, né? E também a volta às aulas em novembro, há alguma negociação do sindicato com o governo de como vai ser feito ou como não será feito? Qual é a parte de vocês? Bom, Amanda, eu tô entendendo que nós estamos chamando uma greve para o dia 17, né? De outubro. E esse período agora do dia 7 é esse aí que torna opcional. Nós estamos dizendo o seguinte, não vá. Se é opcional, você não precisa ir. Né? Então, se ninguém for e o pai não mandar, não tem aluno. Portanto, essa primeira etapa nós vamos vencer. Dia 17, aí sim, vamos trabalhar com a perspectiva da greve. Horas. Eu tenho certeza que os pais vão aderir. Se a campanha nossa for do tamanho que eu estou pensando que ela vai assumir, né? E vai. Eu tenho certeza que os alunos vão aderir, porque, gente, sejamos racionais.
tá? Qual é a diferença que vai fazer na vida de um aluno, né? Doutora Juliana, novembro e dezembro de aula. Me responda. Com a eleição, com 2 eleições, caso tenha segundo turno, em cidades mais 200 mil habitantes, eleitores. Qual é a diferença que vai fazer? Me diga. Você fala, mas não é uma irresponsabilidade? Não, eu estou pensando. Mas primeiro eu quero vencer o governo e tirar da pauta do governo esse retorno para 2020. Sentar e conversar é outro papo. Mas não é sentar e conversar para voltar presencialmente. Porque o governo tem que apresentar para nós um calendário de reforma das escolas, de reorganização das turmas, o número adequado, com a metragem certinha. É esta a questão para nós. É o chamado verdadeiro protocolo, que não tem, que é mudado de acordo com a cabeça do Rosselli a cada momento. Quando ele está com raiva da gente, ele fala, vai ter volta às aulas, nem que seja por um dia. Isso não é... Você não está brincando com... Não se brinca com vida. São vidas. Ele vai, é assim que ele faz. Terá, nem que seja por um dia, terá volta às aulas. Isso é coisa de um secretário da educação. Sabe? Alguém que contraiu a doença e que passou muito mal, tá certo? E que nós não desejamos outra coisa que senão ele recuperasse, poxa vida. Ele mesmo se confessou para nós, doutora Juliana, que mesmo 2 semanas depois ele tinha voltado e foi comprar o pão, estava com a língua de fora, entendeu? Ele sabe da gravidade da doença, ele sabe o quanto ele sofreu, mas ele não foi para o hospital de campanha, né, como os filhos, os trabalhadores vão, ou ficou na fila. Ele foi lá para o, né, Sírio-Libanês, né, é para lá que ele foi. Então, querer colocar a gente em risco é muito legal, né, colocar categoria, colocar os trabalhadores, né, colocar os alunos, colocar os pais dos alunos, né, que como é que eu digo? A população ativa, economicamente ativa, tá certo? Então, quando se desmonta uma cadeia, quando você cria uma cadeia, você desmonta também, tá certo? Toda uma organização dada na sociedade. Então, tem que pensar não como uma coisa pontual, mas uma cadeia de problemas que se cria, porque é isso que vai acontecer. Eu não tenho dúvidas disso. Falei para o líder do governo, vocês rezem para não acontecer nada, porque o preço que vocês vão pagar será muito alto, Então, Amanda, você me perguntou ao dia 7 é opcional. Nós queremos vencer a pauta do governo na Assembleia do dia 17, antes do dia 13 de novembro, né? Nessa Assembleia a gente quer vencer, para poder ir para a rua dizer, há um movimento popular contra o retorno às aulas. Se tiver retorno, as escolas vão estar às moscas, porque os professores não irão, os alunos não irão, os pais não mandarão seus filhos e os funcionários não irão. Essa é a palavra de força, essa é a maior força que nós podemos ter. Porque, do contrário, nós estamos achando que só ele pode definir? Não, senão ele já teria voltado. Você tem mais de 80% de sociedade, 76%, aliás, diz que não pode ter volta às aulas. Não pode ter. Não quer, não vai mandar seus filhos para as escolas. Isso é uma vitória já. Mas nós temos que manter isso, essa chama acesa. Nós não podemos deixar o governo colocando, por exemplo, Fundação Lehman. Vai lá uma pessoa que acho que nunca mais viu escola pública. Ai, tem que voltar, porque as crianças...
Estão depressivas, não sei o quê. Ela está depressiva, cara pálida, ela tá. As crianças não. As crianças, do jeito que elas podem, elas estão se interagindo aí. Eu vejo minha filha pegar o trequinho dela lá e ficar jogando com a outra de longe, né? Com a outra amiguinha de longe. Eu não estou vendo minha filha depressiva. E não sai, entendeu? Então, acho que a depressão é dela. A outra vai me falar assim, olha a comparação. Se abre, né, bares, por que não abrir escolas? Meu Deus, você não justifica um erro com outro. Um erro é abrir bar, outro erro é abrir escola. Então, Fundação Lehman, Todos pela Educação, essa é a voz do governo. Eles não podem ganhar a nossa narrativa. Nós temos que ganhar essa narrativa. Nós temos que popularizar. Por isso, a POS vai manter seus carrinhos de som. A cada casa que disser, eu não mando o meu filho para a escola, nós vamos pedir licença e vamos dizer, podemos colar esse cartazes? Em defesa da vida, não estou nas aulas? Esta casa não tem retorno na casa? É um movimento que nós estamos fazendo. Esse movimento ele tem que colar, porque se ele colar, desculpe, governador, 2021, e olhe lá, tá? E a gente quer, de fato, 2021, porque eu não quero essa pandemia por essa vida. Eu estou cheia dessa pandemia, sabe? Isso aqui me limitou muitas coisas que eu poderia estar fazendo e não estou fazendo, né? Então, eu quero que acabe, né? Então, eu estou com muita força de luta, Amanda. Pode ser, mas... É muito bom a gente ouvir isso, né? Porque os professores ainda continuam com algumas dúvidas, né? Alguns gestores continuam fazendo muita pressão. E acredito que ouvindo, né, o sindicato falar, eles conseguem compreender de uma forma diferente, né? Ouvindo a doutora Juliana falar também da questão do Covid, dá uma elucidada, né, em todo mundo. A gente vai abrir para as últimas perguntas, né, que já ultrapassou um pouco do nosso tempo. Doutora Juliana, eles perguntam a questão do contágio, né, do recontágio, né, se nessa segunda onda, uma pessoa que já foi contaminada, ela se contamina novamente com a Covid, quais são as consequências? A gente está tendo agora, né, investigação desses casos mesmo, né, algumas pessoas mostrando que podem ter uma segunda infecção, talvez por um vírus um pouco diferente, mutado, né, ainda é uma interrogação, viu, gente? Então, pode ser que tenhamos segunda onda, na verdade, segunda chance, né, de infecção em uma pessoa que já teve a infecção previamente, como acontece, por exemplo, com a gripe, né, talvez seja algo semelhante a isso, né? Eu vi que fizeram uma pergunta e a professora Bebel até comentou a respeito da vacina, né? A gente viu que, acho que o Dória fez um comentário, né, dizendo que vai ter vacina até o final do ano, enfim. E aí eu vou lembrar até para esse quesito, né, que a vacina é importante, né, mas vacina é prevenção. Prevenção de formas graves, às vezes, da doença, e prevenção de contrair a doença, né? Contrair e transmiti-la, né? Ela não é tratamento, né? O coronavírus, ele não tem um tratamento específico igual a bactéria tem antibiótico, né? E isso é importante saber, porque mesmo com a perspectiva de uma vacina, né, que tem seu tempo, tem um tempo da ciência para se desenvolver, não vai ser dessa forma, né, de maneiras eleitoreiras, né, que a gente vai conseguir uma vacina que seja não só segura, mas também eficaz, né, que tenha realmente efeito em parar aí a transmissão da doença, em melhorar a condição de resposta das pessoas com relação à doença, né, então a vacina é algo a longo prazo, né, e algo para prevenção, não é tratamento. Isso é importante saber, porque ela não vai ser a solução dos nossos problemas, se os outros, se o básico, né, que é o anterior, que eu tenho insistido aqui, que é não saber quem está doente, porque a gente não faz teste em quem está sintomático leve, porque não está fazendo testagem em massa dos trabalhadores que estão aí na linha de frente, muito menos desses que voltaram a trabalhar com a liberação da economia, até a professora Bebel citou os próprios bares,
né? Todos esses deviam estar sendo testados rotineiramente para a gente garantir segurança para todos, né? Na redução da transmissão de vírus. Então, esse item não está sendo contemplado, né? E esse é mais importante, né? Saber aonde estamos, né? Saber a realidade dos números, saber quantos casos a gente tem. Isso seria antes e muito importante, né? Neste momento agora. A vacina também mas a vacina é para um momento posterior e com outro objetivo, né? Então, queria deixar esse recado também com relação às vacinas, né? Porque é uma discussão importante que a gente tem que fazer. Bebel, eles estão perguntando a respeito da Assembleia do dia 17, como ela será realizada, se vai ser online, se vai ser presencial, que muitos querem participar, eles estão com dúvida. Não, ela vai ser online. E nós vamos fazer por regiões. Acho que vai ser uma coisa muito inovadora para a POSP, né? Nós vamos juntar, fazer várias subsedes juntas, entendeu? E todas concomitantes, né? Ao mesmo tempo. E a gente fecha tudo num determinado, por exemplo, das 9 até meio-dia, né? 3 horas de assembleia para, enfim, debater e deliberar a greve. Aliás, tem uma cobrança aí, dia 30 nós vamos para a rua, sim, nós vamos para a rua, também aprovamos isso no dia de hoje, assim como terça-feira nós vamos na Assembleia Legislativa lutar contra aquele projeto de lei, né, do governador, o 529, que é um arrebente aí, arrebentar mesmo, com as políticas sociais e públicas no estado de São Paulo, que é a extinção, na verdade, de 10 órgãos públicos, né? Tipo o Oncocentro, o Instituto Florestal, o ITESP, né, que é o Instituto das Terras do Estado de São Paulo, a CDHU, o próprio MTU, enfim, o IANSP também tendo aí possibilidade de intervenção, as universidades também, retirada da autonomia das universidades. Então, terça-feira já tem calendário, né? Então, ela será online. Agora, essa de terça, nós vamos nos... porque eu já estou correndo o risco lá dentro da Assembleia, tá certo? De ter trabalho presencial. Nós votamos para ter presencial, porque a gente sabe que, sendo presencial, o governo não consegue, né, dar o quórum, né? Tanto que, até sexta-feira, ele não conseguiu aprovar seu relatório na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agora, ele nomeou ontem, né, um relator especial, que já saiu o texto, e nós esperamos que não tenha, porque eles, só na base governista tem 30 deputados que têm comorbidades, e estão estão na situação de risco, não podem ir para a Assembleia. Então, isso, olha só, eu nunca pensei que eu ia pôr minha vida em risco, mas, enfim, nós vamos para a Assembleia, nós que estamos mais, né, com segurança, exatamente, e esses aí não vão poder ir. Então, a gente consegue, né, acha que podemos conseguir aí não votar esse PL do governo, do governador, que vai ser uma grande perda aí para o estado de São Paulo, tá? E então, é esse o modelo, vai ser online e regionalizado, tá? E nós vamos ter, eu tenho certeza que vai sair com muita força, porque quando você já regionaliza, você junta mais gente se envolve, mais gente vai para a rua lutar também. E aí ajunta os dados do Estado e, né, e, enfim, publiciza. Tenho certeza que nós vamos sair. Com certeza, né? Doutora Juliana, perguntaram se com a vacina é mais provável que volte às aulas com segurança ou não? Bom, conforme eu falei, a vacina é um item importante, preventivo, né? Talvez a gente conviva aí com a doença do coronavírus com
uma maior sequência, né, por mais anos do que a gente esperaria. Né, nós também estamos, trabalhadores da saúde, né, muito desgastados, né, nós gostaria muito que isso acabasse, né, mas a gente sabe que por ser um vírus respiratório que entrou agora, né, a gente vai conviver aí com essa doença aí nos próximos anos. Mas a vacina, nesse contexto, ela entra como item importante para a prevenção, né? O retorno das escolas, ele é algo que deve ser pensado quando a pandemia está controlada, né? Quando o número de casos está controlado, né? Nesse momento, para a gente avaliar isso, na hora que nos empurram e os trabalhadores da educação para as aulas, a maneira da gente evidenciar que o vírus está circulando, que ainda não é hora para isso, seria realizando mesmo uma testagem em massa. Essa testagem que foi feita, por exemplo, aqui no município de São Paulo, né, o inquérito nessa proporção de crianças, né, que demonstrou esses quase 70% aí de assintomáticos, né, das crianças que tiveram os casos, né, que foram quase 20% contato. E dessas crianças, né, praticamente 70% eram assintomáticas, nos revela que na hora que a gente testar todo mundo, toda a comunidade escolar, todos os trabalhadores da educação, os educadores e os estudantes, a gente vai ter uma ampla gama aí de conhecimento da realidade. E é com isso que a gente pode trabalhar para saber se é momento ou não para retornar às aulas, né? A vacina, ela entra no contexto da prevenção para o momento posterior, né? Acho que o retorno, mesmo com a vacina, se não tiver a pandemia controlada, e aí item para a gente entender se está ou não, são os testes, ela também não se aplica, né? A vacina sozinha não vai resolver nosso problema, né? Ela entra no contexto de prevenção depois que a gente tem avaliação da situação real e condições para a escola, né? E concordo, né, com a mensagem que está passando, testagem em massa já, é isso mesmo. Testagem para os trabalhadores sintomáticos e testagem em massa para o retorno às aulas, né? Como vocês vão ver, na hora que se faz a testagem em massa, que você vê a situação real em que a escola está, quantidade de gente que vai para isolamento, né, a testagem seriada, aí você tem segurança de dizer, este é o momento de voltar às aulas? Então, a gente já ultrapassou um pouquinho o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer muito a vocês pelos esclarecimentos e por se propor, né, a vir aqui conversar com a gente um pouquinho. Obrigada, doutora Juliana, obrigada, professora Maria Isabel, e obrigada a todos que estão no chat, todos que estão nos acompanhando. Que todos se cuidem, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, que todos se cuidem, que mantenham realmente o isolamento social. Vamos buscar aí lutar contra toda forma de repressão. Muito bom, Amanda. Eu agradeço a oportunidade e eu queria deixar uma consideração final, né, que não é incongruente para nós, né, na hora que nós somos colocados aí, por exemplo, nesse retorno nas aulas, né, se a categoria foi empurrada, né, ao retorno às aulas, não é incongruente também a gente sair às ruas com todas as seguras medidas necessárias para lutar pelas nossas vidas, né? Porque a gente está nessa situação agora, né? Então, de maneira organizada, com todas as regras sanitárias, máscara, álcool gel, conforme a gente tem lutado aí na frente da Assembleia Legislativa contra esse PL 529, né? Mas que não é incongruente a gente, estando alçado aí a situação, né, de risco das nossas vidas, sair às ruas para defendê-la, né? Defender as nossas vidas. Com certeza. Obrigada, doutora Juliana. Bem, eu quero agradecer, dizer que eu estou, sim, muito esperançosa, com muita... Hoje eu saí da reunião muito para cima, né? Gostoso quando você faz uma reunião e você fala, não, é uma reunião que ela produziu muitas propostas boas, né? E eu acho que a gente vai conseguir, sim, em vez do governo nos pautar, a gente vai pautá-lo, né? E dizer, olha, senta aí,
pensa bem, 2 meses não é nada, nem 2 meses, porque 20 de dezembro acaba, fecha o ano, né? E a gente tem que entender que a vida tem que estar acima de tudo, em defesa da vida, né? Eu acho isso. Então, agradeço a oportunidade, é professora Amanda, né? Professora Isso, também. também. E agradeço, você é da Zona Sul, né? É Zona Sul, eu estou na Isso, Zona da Sul. Sum. Assumo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, fazendo esse debate, doutora Juliana, que foi uma grata satisfação, né, acho que aprendi muito, e bom, vou para outro debate, é isso. Muito obrigada, Muito agradeço os obrigada, internautas. Bebel. Muito obrigada, doutora Juliana. Tá. Obrigada, Bebel. Muito bom estar aqui com você, né? Conversando, fazendo essa interlocução aí da educação e saúde, né? Porque todos nós estamos aí com nossas vidas em xeque mesmo. E a aula só em 2021. Com certeza. Obrigada a todos. Até mais, até a próxima.